Amém? Glória a Deus. Shalom, amados. Amém? Graças a Deus, nós fomos para Israel, junto com uma caravana, e o Senhor foi conosco, lá em Israel. Falou tremendamente conosco, amém? Quem vai a Israel, não vai a uma viagem apenas turística, mas uma viagem espiritual, amém? Porque a gente que crê na Bíblia, prega a Bíblia, cada lugar que a gente vai, a gente tem experiências ali com o Senhor, amém, gente? Então, nessa noite, eu pensei, o que ministrar nessa noite para os irmãos? E nós fomos muito ministrados lá, durante a nossa estadia ali em Israel. E uma das ministrações poderosas que aconteceu, nós vamos passar nessa noite para você, amém? Você está pronto para receber? O lugar onde foi feita essa gravação, né, eu mesmo gravei, o apóstolo Davi ministrando uma palavra de Deus, foi no jardim do Getsemane. Quantos já ouviram falar desse jardim? Amém? Um horto, um jardim ao pé do Monte das Oliveiras. Ali Jesus ia orar. Ali Jesus muitas vezes descia de Jerusalém e ia para aquele lugar, era o lugar de oração de Jesus. E foi ali que Jesus estava num momento decisivo na sua vida. Quantos sabem o que aconteceu? Jesus ali disse: meu pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Mas todavia não seja a minha vontade, mas sim a tua vontade. Amém? Então nós vamos ser ministrados pelo apóstolo Davi, diretamente de Israel. Amém? Aonde nós estivemos lá no horto de Getsemane. Um lugar tremendo, um lugar maravilhoso. Um jardim de oliveiras, coisa tremenda. E nós queremos que você seja edificado através dessa ministração, em nome de Jesus. Amém? Pode rodar para nós. Não, De papel. tem que ler em papel, desculpa. A irmã aqui, ó. Porque a minha querida internet não quer abrir. Pode me emprestar? Okay. 26, né? Capítulo 26 de Mateus, gente. Agora minha internet não funciona. A gente vai meditar um pouquinho na palavra nesse local tão importante e tão marcante. E nós vamos ler a partir do verso 36, onde diz a palavra: Então Jesus foi com seus discípulos para o lugar chamado Getsemane, ou Getsemane, e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Ele levou consigo a Pedro e os dois filhos de Zabdai, que para nós é Zebedeu. Tomado de tristeza e angústia, disse-lhes: meu coração está tão tomado de tristeza que eu poderia morrer. Permaneçam aqui, acordados comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se possível, afasta de mim este cálice. Entretanto, não aconteça o que eu quero, mas seja feita a tua vontade. Ele voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Disse a Pedro: vocês são tão fracos que não puderam ficar acordados comigo nem por uma hora? Despertem e orem para que não sejam testados, para que não sejais provados. O espírito de fato está preparado, mas a natureza humana é fraca. Saiu para orar pela segunda vez: meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, que a tua vontade
seja feita. Voltou novamente e os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixando-os, foi orar pela terceira vez, pronunciando as mesmas palavras. Então voltou aos discípulos e disse: por enquanto continuem dormindo, descansem. Mas vejam, chegou a hora de o Filho do Homem ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos, aí vem o traidor. Amém, até aqui. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Como eu disse na oração, esse era um dos lugares preferidos de Jesus, nosso Senhor. Era o seu lugar de oração, seu lugar secreto, seu jardim secreto, seu jardim de oração. Provavelmente, quando vinha para cá, ele saía por aquela porta. Você tem que entender que fora das muralhas, nós estamos na cidade nova, que não existia naquele período. Então, o que se tinha aqui eram oliveiras e talvez algumas fabriquetas de azeite com prensas, que você vai ver mais adiante, numa outra oportunidade. Então aqui deviam haver prensas de azeitonas para extração de azeite e oliveiras, como você está vendo aí. Do outro lado, inclusive, quando a gente passar, tem algumas oliveiras mais velhas, que alguns dizem ser milenares. E alguns, inclusive, afirmam que podem ter sido elas testemunhas da presença de Jesus nesse local. O fato é que esse era o seu jardim de oração e o seu jardim secreto. Ele costumava vir para cá. E provavelmente, como eu disse, não havia nada aqui senão o vale e o jardim das oliveiras. E ele devia sair por aquela porta que hoje está fechada. É chamada Porta Dourada. E está fechada porque, inclusive, a profecia bíblica diz que é por ali que o Messias, quando voltar, vai entrar. Ele vai descer no Monte das Oliveiras, lá em cima, onde a gente vai subir daqui um pouco. E ele vai descer, passar por isso tudo e então entrar por aquelas portas. Maranata. Aleluia. Ora vem, Senhor Jesus. Então agora nós estamos num local que Jesus costumava frequentar. E estando entre as oliveiras, orava ao Pai. Nessa experiência específica, seus discípulos podem ter ficado por aqui onde estamos, em qualquer parte desse jardim, hoje tão bem cuidado pelos católicos franciscanos, não? E quando a Bíblia diz que ele se afastou um pouco para orar, isso quer dizer que ele deu alguns passos indo nesta direção, provavelmente, atravessando a rua que hoje existe, que naquele então não existia, e ajoelhou-se numa rocha que, dentro da catedral que ali está, afirmam ter sido a rocha onde ele prostrou, orou por 3 vezes e terminou na sua angústia, inclusive transpirando gotas de sangue. Então este é um território marcado por Jesus, num dos momentos mais importantes da sua vida. Ou seja, não era só o local de oração, não era só o seu local secreto, o seu jardim de oração, mas foi palco de um momento crucial na vida de Jesus e que é um momento marcante para a nossa vida. Nós sabemos que a redenção vem pela obra dele na cruz do Calvário. O perdão dos pecados, a justificação, a remissão, a salvação, vem porque ele se entregou por nós. O justo pelos injustos, o santo pelos pecadores. A palavra declara que aquele que não experimentou pecado, se fez pecado por nós, assumindo o nosso lugar e se rendendo pela nossa salvação. Nós sabemos que é daí que provém o perdão, a remissão dos pecados, a redenção, a salvação. Ou seja, seria de um outro local, seria do Calvário, onde na cruz ele foi o sacrifício perfeito por nós. Mas, eu costumo dizer quando venho aqui, e esse é um dos meus lugares preferidos no mundo, é o lugar preferido da minha filhinha e da minha esposa, e eu costumo dizer quando a gente visita o Getsemane, que a redenção vem do Calvário, mas ela começa aqui, no Getsemane.
Porque é nesse jardim que ele decide. É daqui que ele toma a decisão, é aqui que ele toma a decisão de assumir o Calvário, de enfrentar a cruz. Nesse momento, a gente precisa entender que o peso de todos os nossos pecados já está sendo colocado sobre ele. Ele já está assumindo o nosso lugar. Ele vai concluir essa obra lá no Calvário quando é exposto ao mundo crucificado. Mas é aqui que ele começa a sentir as dores, a angústia, o peso de todos os nossos pecados e de toda a humanidade. O fardo de toda a culpa que tínhamos diante de Deus. É aqui que ele começa a assumir esta carga por nós, por todos nós. Então, ele poderia nesse lugar ter tomado outra decisão. Debaixo desse peso de pecado, de opressão, de culpa, de dor, de condenação, de juízo, debaixo dessa carga toda de morte já sendo colocada sobre ele. Inclusive doenças, enfermidades, maldições, sofrendo toda essa pressão. Jesus entende que precisa orar ao Pai. Talvez aqui já esteja a primeira lição para nós. Debaixo de pressão, a melhor coisa a fazer é correr para o Pai. Debaixo de opressão, de peso, de culpa, de dor, de fardo, de maldições, doenças, enfermidades, sob as ameaças, sob a sombra da morte, em qualquer momento, não morte física necessariamente, mas a sombra da morte, ou sob a ameaça dos fantasmas da morte, da fé, morte da paz, morte da alegria, seja em que área for, a sombra desses fantasmas da morte. Não há coisa melhor a ser feita, não há coisa mais apropriada a ser feita do que correr para o Pai, correr para a oração e se colocar aos pés do nosso Deus. Foi o que Jesus fez nesse jardim que ele costumava frequentar, onde ele costumava orar, quando o peso dos nossos pecados, da nossa culpa, das nossas dores, enfermidades e maldições, quando o peso da morte que nos era destinada começa a ser compartilhado com ele, começa a ser colocado sobre ele, a primeira coisa que ele faz é vir para cá para orar. E poderia ter tomado uma outra decisão. Ele poderia ter decidido não morrer. Humanamente falando, pode ter sido que ele pensou a respeito. A prova disso é que ele ora: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. O que ele está dizendo é, se for possível salvar as pessoas de outra maneira, que eu não morra na cruz, que eu não tenha que passar por isso, que eu não tenha que suportar tudo isso, porque ele sabia o que ia enfrentar. Então ele está orando e dizendo, como que em outras palavras, Pai, tem tanto peso sobre mim, tem tanta culpa sendo posta sobre mim, tanta dor, tanto pecado, tanta maldição. São tão fortes os fantasmas da morte, é tão pesada a sombra da morte e toda a dor que vai envolver esse processo do sacrifício até o fim no Calvário. Isso tudo é tão doloroso, é tão angustiante, isso tudo é tão pesado, que humanamente eu não gostaria de passar por isso. Mas se não for possível salvá-lo de outra maneira, cumpra-se a tua vontade. Amém. Então, no lugar que ele frequentava, no seu lugar secreto, seu jardim de oração. Nesse momento, a gente aprende que, sob pressão, a melhor coisa é correr para o Pai. É se jogar aos seus pés em oração. Mas a segunda coisa é que, então, a redenção culmina no Calvário, mas começa aqui. Porque aqui é que ele decide. Se for possível salvar de outra maneira, faze-o. Salvemos aos homens de outra forma. Mas se não for possível, cumpra a tua vontade. Então ele decide submeter-se. Ele decide obedecer. Ele decide encarar o Calvário. Ele decide aqui abraçar a cruz e mudar a história da humanidade. Mudar a sua história, a minha história, a história da nossa família. Amém. Aqui, nesse exato lugar,
Jesus tomou a decisão mais importante de sua vida e que tornou a decisão tão importante, tão relevante, tão marcante, tão transformadora, tão libertadora para todos nós. Esse, portanto, é mais que um jardim. Esse lugar é um altar de decisões. Porque é aqui que ele então decide seguir no processo, concluir a obra da salvação, encarar o Calvário, abraçar a cruz. É aqui que ele decide. Ultimamente eu tenho revisto muita coisa na minha vida. Posturas, pensamentos, conceitos, valores e até interpretações bíblicas. O Espírito de Deus tem me conduzido a redescobrir o Evangelho puro, o Evangelho simples. A religião complica as coisas. Deus não complica. Deus quer descomplicar nossas vidas. A intenção de Deus sempre foi tornar nossa vida mais leve, feliz, mais fácil. O próprio Jesus disse, todos nós conhecemos João 10, olha, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Ou seja, vida no sentido mais que perfeito da palavra, vida no sentido mais abrangente da palavra, vida em total plenitude. Me perdoem a redundância. Vida plena, vida completa, vida abundante. Ou seja, antes ele diz que o diabo é que veio matar, roubar e destruir. Na verdade ele diz que o diabo nem vem se não for para uma dessas coisas. Se ele não puder matar, ele pelo menos vai querer roubar. Se não, vai tentar destruir. Se nada disso for possível, o diabo não perde tempo com nada. Ele só entra em algo se for para matar, roubar ou destruir. E depois de dizer isso, aí ele então completa. Mas eu vim para vocês terem vida. Aleluia. E vida em abundância. Glória a Deus. Implica em vida saudável, fisicamente falando. Em vida saudável e equilibrada, emocionalmente falando. Em vida plena e feliz, espiritualmente falando. Eu vim para que vocês tenham vida na totalidade. Vida na plenitude. Ou seja, Jesus está dizendo, quem complica as coisas é o diabo. Ele é que gosta de matar, roubar e destruir. As trevas é que fazem isso. Eu não. Eu vim para tornar a vida de vocês leve. Eu vim para tornar a vida de vocês suave. Eu vim para tornar a vida de vocês feliz. E aí, a gente encontra o Evangelho da Graça. Graça, que a gente costuma dizer que é favor imerecido. Na verdade, é muito mais que isso. Graça é a dádiva divina, a força e o poder de Deus que nos capacita a viver a vida que Cristo veio trazer. Graça é a habilitação para viver a plenitude da vida que Jesus veio nos dar. A partir daqui, completando no Calvário. E a graça nos faz entender, por exemplo, a experiência da mulher pega em adultério. Que as pessoas trazem para Jesus e dizem, olha, ela foi pega em adultério. E a lei manda matar, porque ela foi pega em flagrante adultério. A Bíblia diz que Jesus escrevia na areia. Alguns pesquisadores dizem que ele escrevia uma lista de pecados. Talvez. Se não, pelo menos fica romântico pensar que ele escreveu uma lista de pecados e apontando para a lista disse, se ninguém se encaixa aqui, se ninguém tem pecados, cumpram a lei, atirem a primeira pedra. E aí alguém deve ter pensado, puxa, esqueci de fazer compras. E o outro, não lavei o carro, né? Ou não abasteci o carro. Pessoal, a gente se vê depois. Gente, tchau. E todo mundo vai embora. Cada um deixa suas pedras e desaparece. Então Jesus olha com misericórdia, amor, inexplicável amor, graça sobre graça, para a mulher pega em flagrante adultério, exposta em seu pecado, humilhada por seu erro e pela exposição pública. E ele pergunta, onde estão os teus acusadores? Ela diz, se foram. E então ele arremata, nem eu te condeno. Agora vá e não peques mais. É maravilhosa a graça, porque ela nos acolhe do jeito que estamos.
É claro, para não nos deixar como estamos, para transformar. Daí, vá e não peques mais. Só que é importante entender que vá e não peques mais é a segunda fase do processo. Libertação, cura, transformação é a segunda fase do processo. A primeira é a aceitação. Primeiro Jesus a amou. Primeiro Jesus a aceitou, apesar do seu pecado. Flagrante pecado. Primeiro Jesus aceitou e a amou. Primeiro ele a abraça com graça. Depois ele pode curá-la, libertá-la, transformá-la. Depois ele pode dizer, não peca mais. Primeiro ele recebe, depois ele transforma. Foi o que ele fez comigo e com você. Mas a religião afeta. E hoje a gente quer que as pessoas venham para Cristo perfeitas. É impossível. Não tem como elas virem sem pecados. Elas todas vêm para Jesus. Todos nós viemos assim, pegos em flagrante pecado. Adultério ou não, todos fomos encontrados em alguma falha. E Ele nos amou e nos aceitou. Nos cobriu com graça, perdão e bondade. Misericórdia sobre misericórdia. E aí entramos na segunda fase, o processo de mudança de vida. E convenhamos, nós estamos nele até hoje. Amém. Jesus então não condena. Não condena nunca. E um dia desses pregando sobre isso, alguém veio no final e me perguntou: Davi, muito bonita a sua fala. O Deus da bondade, da misericórdia, do amor e da graça recebe, acolhe, aceita do jeito que somos. Deus é o Deus da graça. Muito bom, maravilhoso. Mas Deus também não é o Deus da justiça? E então me perguntou a pessoa: onde fica o juízo? Que coisa, né? Parece que a gente não aprendeu com Jesus. Nós estamos procurando o juízo primeiro, antes da misericórdia. O juízo só vem depois da misericórdia. A misericórdia precede o juízo. A graça se antecipa. Aleluia. Bendito seja Deus. Amém. E aí eu, pelo Espírito, simplesmente respondi. Reconheço que não por mim mesmo, por inteligência ou capacidade humana, mas por graça, misericórdia, bondade, pelo Espírito. Respondi: o juízo? O juízo estava em Isaías 53, onde a palavra diz: agradou ao Pai moê-lo por amor de nós. Jesus pôde trazer a graça porque ele estava destinado a sofrer o juízo no nosso lugar. Onde fica o juízo? O juízo foi executado no Calvário. O juízo foi cumprido na cruz. O juízo foi executado sobre Jesus. É por isso que ele pôde vir e estender a graça. Porque já estava destinado a sofrer o juízo em nosso lugar. Maravilhosa graça. Amém? Maravilhosa graça. É de suma importância a gente entender isso. Nesse lugar de decisão, a graça começa a ser estendida a todos nós. Sabe por que os sacerdotes e levitas trouxeram a mulher pega em adultério e queriam apedrejá-la? Porque era a lei. A lei de Moisés mandava fazê-lo. E naquele então, os judeus conheciam o Deus do contrato. Havia uma lei. A lei era a base do relacionamento entre Deus e o seu povo. A lei era o contrato. E todo o povo de Israel conhecia o nosso Deus. O Deus do amor, o Deus da graça, o Deus da bondade, o Deus da misericórdia. Não pela bondade, não pelo amor, não pela graça e não pela misericórdia. Eles conheciam pelo contrato. Vocês estão comigo? Amém. O que Israel conhecia era o Deus do contrato. Mas Jesus veio para ser o Deus do contato. Aleluia. E o contato está acima do contrato. O relacionamento é superior à lei. Por isso, houve um nó na cabeça dos sacerdotes, levitas e religiosos da época. Por isso, há um nó na cabeça dos religiosos de hoje. Inclusive entre nós evangélicos ou católicos. Há um nó na cabeça de muitos de nós. Porque nós ainda queremos conhecer e ter comunhão com Deus através do contrato. O contrato foi cumprido em Jesus, ele executou a lei. Ele cumpriu a lei. Ele mesmo disse: eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei, no lugar de vocês, porque vocês não dão conta.
São 613 leis. Nós conhecemos por 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos, na verdade, são 10 seções de leis. De cada um dos 10 mandamentos, ramificam-se outras leis, que perfazem um total de 613. Então, se você cumprisse 612, mas errasse em uma, você perderia os 612 acertos. Então, por exemplo, você poderia não matar ninguém, mas se você julgasse alguém, perdeu. Você poderia não adulterar, mas se sentisse inveja, perdeu todo o esforço para cumprir o restante. Ninguém dava conta. O próprio Deus do contrato viu que os seres humanos eram fracos e incapazes de cumprir o contrato. Então ele se fez homem para ter contato. E aí no relacionamento, ele cumpre o contrato e nos estende a graça. A graça está acima do contrato. Amém. O relacionamento está acima da lei. Mas tudo isso só foi possível porque aqui ele decidiu: não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Então, que Deus nos ajude, irmãos, a correr para Ele em oração no nosso jardim secreto, que às vezes não é um jardim, é um quarto, um espaço ao pé da cama, mas que Ele nos ajude a correr para o nosso lugar secreto todas as vezes que houver pressão e que tivermos que tomar decisões. Além disso, que Ele nos ajude a decidir sempre pelo melhor, por mais difícil que possa ser, por mais dor que possa trazer, por mais luta que possa significar. Que a gente sempre decida por sua vontade, porque de acordo com a sua própria palavra, a sua vontade é que é boa, agradável e perfeita. Nós vamos orar agora, fechando esse nosso momento. Mas depois, eu queria que você tomasse um tempinho, não só para as fotos, mas deixasse isso para o final de tudo. Minha orientação é que depois que a gente encerrar aqui, você encontre um espaçozinho ao pé de uma dessas oliveiras para falar um pouco com Deus sobre as suas decisões. Eu imagino que Deus nos trouxe a Jerusalém para uma série de coisas. Dentre elas, talvez Ele esteja querendo trabalhar alguma decisão no nosso coração. Eu não sei se é decidir por perdoar alguém. Eu não sei se é decidir por maior consagração. Eu não sei se você tem que decidir por renunciar a um pecado que talvez você ainda está acalentando, guardando como bichinho de estimação, praticando no dia a dia. Eu não sei se é a decisão por um chamado que Ele está te fazendo. Eu não sei se é uma decisão quanto à sua vida profissional, quanto à sua vida financeira. Eu não sei se é uma decisão no casamento que precisa ser revista. Eu não sei qual a decisão que talvez vocês tenham que tomar. E quem sabe estejam até protelando. Mas esse é um lugar de decisão. E toda decisão correta é tomada em oração. Então, com base na experiência do nosso Salvador, tome um tempo de oração. E procure, orando, tomar decisões que tornem sua vida melhor. E que Deus possa nos ajudar nisso. Tome hoje decisões que precisam ser tomadas e não protele. E toda decisão tomemos em oração. Porque se cumprirmos sua vontade, ela não será só apenas boa, agradável e perfeita para nós. Mas a exemplo de Jesus, quando decidimos pela vontade do Pai, isso sempre termina redundando em bênçãos para outros. Nós somos os frutos da decisão de Jesus nesse lugar. E as nossas decisões, além de nos abençoarem, sempre terminam quando decidimos pela vontade do Pai, abençoando outras pessoas. Que assim seja. Em nome de Jesus. Em 1985, mais ou menos, Deus me deu uma letra sobre este lugar. Uma música. Enquanto estarei cantando essa canção, que você possa decidir por Jesus. Sem Jesus, nós não somos nada. Sem Jesus,
nós estaremos perdidos. Assim como Jesus, neste lugar, no Getsêmani, tomou uma decisão de morrer pelos nossos pecados, de ir para a cruz. Que você possa tomar a sua decisão de ser um seguidor fiel de Jesus. Sim. Jesus mesmo disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome também a sua cruz e siga-me. Ao pé do monte das oliveiras havia um jardim. Então Jesus chegou a um lugar chamado Getsemane. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se com seu rosto no pó, e com a alma entristecida, angustiado, disse assim: se for possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não faças a minha vontade, mas sim a tua vontade. Getsemane, onde Jesus foi preso. Getsemane, onde Jesus foi preso. Assim nos diz a palavra do reino de Jesus. Assim nos diz a palavra do reino de Jesus. Getsemane, onde Jesus foi preso. Getsemane, onde Jesus foi preso. Assim nos diz a palavra do reino de Jesus. Assim nos diz a palavra do reino de Jesus. Teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus.
neste lugar onde Jesus tomou a sua maior decisão, morrer pelos nossos pecados. Foi neste lugar que Jesus suou gotas de sangue. Foi nesse lugar que Ele disse: Pai, que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Sim, Senhor. E Ele perseverou e morreu pagando o alto preço. Eu gostaria que, se você nessa noite gostaria de fazer a Deus novamente um ato de confirmação, dizendo: Senhor, hoje também decido mais uma vez e reafirmo que não te deixarei, que te seguirei para todo sempre, assim como o Senhor não nos deixou, não nos abandonou. Se coloca em pé, coloca a mão no seu coração e diga: Senhor, eu decido te servir, eu decido te seguir até o fim. Eu vou perseverar até o fim. Diga ao Senhor, em nome de Jesus: aleluia. Quero te seguir, Senhor. Quero te servir, Jesus, até o fim. Quero, Senhor, ó Pai, dar a minha vida a Ti e perseverar até o fim, Pai, para a Tua glória, para a Tua glória, Senhor. Levanta a Tua voz, diga: Senhor, entrego a minha vida a Ti, nego a mim mesmo e renuncio a mim mesmo e tomo a Tua cruz para Te seguir, para Te servir, Senhor. Aleluia. Te louvamos, Senhor, te agradecemos, Deus. Se você ainda não teve oportunidade de entregar a sua vida a Jesus, reconhecendo o sacrifício de Jesus, logo, um morreu por todos, cumprindo a lei que jamais conseguiríamos cumprir. A Bíblia diz que porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Mas vindo Jesus, cumpriu toda a lei e morreu em nosso lugar. Através dele somos salvos e somos feitos filhos de Deus. Mas é necessário que reconhecemos que Ele é o Filho de Deus e que Ele morreu em nosso lugar. A palavra de Deus diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes também o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, em Cristo Jesus. A Bíblia diz que se confessarmos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, e crendo de todo o coração, seremos salvos. É necessário que você confesse. Jesus mesmo disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Porém, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Se você está aqui nessa noite e nunca fez uma oração de decisão, confessando a Jesus como seu Senhor e Salvador, publicamente, e gostaria de fazer isso, eu queria que você levantasse sua mão bem alto, para que eu possa orar por você. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, amém? E entendeu que precisa fazer isso hoje, levanta sua mão alto, para que eu possa ver. Eu quero orar por você, todos de olhos fechados, amém? É um momento, é uma oportunidade para aquele que não conhece Jesus, para aquele que não entregou a sua vida a Jesus, receber Jesus como seu Senhor. Se há alguém em nosso meio que ainda não fez isso e gostaria de fazer, levanta a sua mão. Hoje, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Se todos já entregaram sua vida, Pai, nós pedimos que o Senhor conserve cada um na tua presença, Pai, e que todos, ó Deus, possam seguir firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Obrigado, Senhor,
pela tua decisão de morrer em nosso lugar. Obrigado, Senhor, pela tua decisão de dar a sua vida por nós. Obrigado, Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aplauda, aleluia. Bem forte, aleluia. Quantos foram edificados? Amém? Aleluia. Nós estamos diante da ceia. A mesa está aqui. Jesus disse: o pão simboliza o meu corpo, que é partido por vós. O suco de uva simboliza o sangue de Jesus, que foi vertido no Calvário. E hoje nós iremos celebrar esta ceia em memória do Senhor. Todo feito do Senhor. Amém? Curva a tua cabeça. Pai, nós queremos pedir para que o sangue de Jesus e o sacrifício de Jesus, ó Deus, venha, ó Deus, nessa noite ser relembrado por cada um de nós. E a tua palavra diz que se algum de nós pecarmos e nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Verdade, Deus. Pai, que nessa noite, ao participarmos desta ceia, possamos fazer isso em memória do Senhor. Sim, Senhor. Ó Deus, de forma, ó Deus, consciente, porque a Bíblia fala que aquele que come sem discernir o corpo do Senhor, come para a sua própria condenação. Tem misericórdia. Por isso, Deus, eu oro para que o Senhor, ó Pai, nessa noite, dê a cada um discernimento naquilo que vai fazer, para que possa comer e beber do cálice do Senhor dignamente. Nós louvamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Sim, Senhor Deus. Amém.